maracatu, pra tu bater tambor, pra mim bater tambor pra tu bater tambor pra nós, maracatu, pra tu bater tambor, pra mim bater tambor pra tu bater tambor pra nós, maracatu, pra tu. Saravá Jogo de Damas, saravá todo dia, saravá todo mundo, bem-vindos ao Jogo de Damas, espero que todos estejam bem, seguros em casa, se protegendo, cumprindo, né, os protocolos de proteção em relação ao Covid, né, a gente está aqui em São Paulo, já teve esse relaxamento em relação ao Covid, e a gente está muito preocupado porque, enfim, os lugares andam lotados, as pessoas já relaxaram, os bares estão lotados de pessoas já bebendo, enfim. A gente tem um problema no país e que eu acho que está bem no núcleo de toda essa situação absurda que a gente vive, tanto política, social, sanitária, enfim, que é sobre semântica, né? Semântica é o estudo do significado das palavras, das frases, dos contextos. As palavras, elas perderam um pouco do seu valor absoluto, do seu valor primeiro, né? E elas começaram a adquirir características não muito amigáveis com o significado dessas palavras. Vou dar um exemplo dessa confusão que eu estou tentando explicar. A palavra democracia, né? Para quem percebe quantas vezes o Bolsonaro fala essa palavra democracia numa situação absolutamente de totalitarismo, absolutismo, ele tentando ser um imperador do país, né? Ele diz que quem manda sou eu que mando, ele repete isso várias vezes, e depois ele fala em democracia, chorosamente, que ele é um guerreiro a favor da democracia, que ele não vai deixar o comunismo vencer, sabe-se lá o que ele entende por comunismo, né? Fala dos chineses, dos venezuelanos, né? Como se a tentativa dele de militarizar o país fosse muito diferente, aliás, é muito diferente da Venezuela, porque na Venezuela os militares e o povo foi abraçado, né, por uma política, né? Eles escolheram aquela política, né? Diferente daqui, que as pessoas mal sabem qual é o papel dos militares. Os militares ora estão dentro, ora estão fora, batem no peito para dizer que eles não fazem política, mas eles estão em todos os ministérios, inclusive ali do lado do Toffoli tem, né, um consultor político militar. Enfim, a palavra ativista que foi empenhada, né, em cima dessa menina que foi presa, Sarah Winter, que ofendeu, enfim, que estimulou ofensas ao STF, incrivelmente ela virou uma ativista, obviamente com o objetivo de ali na frente falar dos ativistas de extrema esquerda. Então, assim, de criar uma similaridade entre o que é a Sarah Winter e o que são as pessoas andando nas ruas, exigindo, né, seus direitos, que é o que tem acontecido nos fins de semana, mesmo com a Covid aí batendo nas portas, as pessoas estão lá se manifestando e fazem bem em se manifestar, com toda a proteção, obviamente, buscando ter um mínimo de proteção, mas a gente não pode ficar realmente parado em casa assistindo esse desmonte todo. A palavra liberdade, então, é brincadeira, né? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão é uma brincadeira, o que usam essas palavras com um sentido absolutamente subvertido, né? Com um sentido absolutamente obscuro, porque, na verdade, pressupõe a liberdade que eu te dou, que eu te concedo, e não a liberdade que você pode conquistar pela sua luta, né? Ou seja, não existe liberdade se você tem que aceitar uma imposição colocada por um terceiro, enfim. Então,
essa guerra que a gente está vivendo em todos os níveis é uma guerra semântica, de linguagem. E é importante que a gente esteja alerta a isso, que a gente preste atenção nisso. As palavras precisam resgatar o seu sentido original. Elas precisam ter com o seu conteúdo exposto. Qual é o valor dessa palavra, né? O que ela vale, o que ela expressa, a que ela serve. E não ela acabar servindo a boquirrotos, né? Que batem no peito, falando palavras que eles mal sabem o sentido, e cá entre nós, obviamente não é por ignorância, mas é por uma malícia de mau uso e manipulação. Bom, para terminar, a palavra Constituição, né? A Constituição Federal, né? O que é uma Constituição, o que é o livro da Constituição Federal, esse então perdeu completamente o sentido, né? Quando a gente vê ativistas na porta do STF xingando e jogando rojões e daí sendo presos, e a gente para e pensa, mas escuta, essas pessoas que estavam xingando o STF e jogaram fogos de artifício, enfim, foram presas por isso, essas pessoas estavam nos ameaçando há uma semana atrás e nada foi feito por essa justiça, outra palavrinha que anda meio mal colocada aí nas bocas, pelas bocas. Né? Essas pessoas estavam com porretes na rua e foram protegidas pela polícia, com um bastão de beisebol, invadindo uma manifestação de esquerda. E nada foi feito, porque era uma arma branca, nitidamente aquilo é uma arma, e a polícia dizia que não podia fazer nada, porque a pessoa não chegou a usar. Eu já comentei isso aqui. Ou seja, esperava-se que a pessoa agredisse alguém para poder, ou seja, justiça, polícia, democracia, liberdade, são palavras que perderam sentido. Polícia era para nos proteger, né? São servidores públicos. A polícia virou o braço armado do bolsonarismo, esse bolsonarismo histérico que sai às ruas com porretes, que sai às ruas atacando, agredindo, ameaçando as pessoas, ameaçaram o ministro do STF e por isso foram presos. Enquanto eles estão ameaçando a gente aqui na rua, está tudo certo, né? Nem a polícia, nem a justiça dá conta, porque a pessoa não chegou a ferir ninguém. Eu diria, a tal da Sarah Winter também não chegou a ferir ninguém quando ela atacou ali, quando ela liderou o ataque no STF. E ela foi presa. Por que a senhora com o porrete não foi presa? Percebe a sutileza das coisas? É isso. Esse é o Jogo de Damas. Aliás, esse é o Saravá do Jogo de Damas. Eu sou a Niobe Cunha. Prazerzaço ter vocês aqui. E aqui vou encerrar fazendo mais um aviso a vocês. Gente, a gente precisa de likes, todos os canais de esquerda, progressista, seja lá que nome que vocês queiram dar, todo mundo precisa de like, de compartilhamento, não é lá no Facebook só, não. Tem que entrar no YouTube, dar like, se inscrever no canal, dar o sininho, isso que vai fazer a gente aparecer mais, e quando a gente aparece mais, a gente cria uma rede maior, não estou dizendo que a gente é o mais bacana, mas a gente precisa de likes para ficar mais bacana. E é isso que é bacana, né? Então, façam isso com todos os canais de esquerda, façam isso com a gente está precisando, a gente está aqui numa luta insana, eu e Poliana, para manter erguida a nossa bandeirinha aqui de Jogo de Damas, mas que a gente tem muita fé, a gente mantém assim, a duras penas, porque a gente tem muita fé que a gente consegue crescer e consegue, enfim, abrir as discussões, abrir as cabeças e chegar a mais pessoas. Muito obrigada. Jogo de Damas JDD na quarta-feira tem entrevista incrível, não percam. Saravá! É presente, é passado, é futuro, céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.